Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa ao Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através do médium Chico Xavier. Eu sei que você está ansioso, que as coisas estão ficando meio efervescentes, não é mesmo? Hoje nós vamos para o capítulo 19. Procure o seu livro, já pegue lá e acompanhe conosco a leitura. O capítulo 19 tem o título Dor e Surpresa. Se você se lembrar, nós estamos vendo os espíritos envolvidos naquela trama, o Esteves, o Amaro, a Zulmira, o Júlio, todo mundo entrelaçado. E eles estão se convocando. Um chama o outro, um desafia o outro a aparecer, aí é trazido. E agora? Agora, aquele enfermeiro Mário Silva, que teve um surto de revolta pela situação que viveu, agora André Luiz começa a nos contar que ele, nesse estado de alteração, ele começa a gritar pelo Júlio. E ele vai colocando no texto do capítulo 19. Acompanhem conosco. Júlio, Júlio, grita ele. Comparece, covarde! Falava o enfermeiro possesso. E percebendo talvez a simpatia que Amaro nos havia conquistado, diante da serenidade com que ele suportava a situação, ele prosseguiu invocando o rebelde, revoltado. Comparece! Comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, eu te odeio, mas é necessário que apareças. Acuse teu desalmado assassino. Enquanto ele gritava isso, o ministro Clarencio procurava contê-lo com bondade. Mas Mário Silva, como um cavalo selvagem, um potro não domesticado, gesticulava a esmo e continuava conclamando: Júlio! Júlio! Aí, André Luiz diz: em verdade, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, alguém surgiu, surpreendendo-nos a atenção. Você vai ver no projeto Imagem esta cena. Verá quem surge. Aí está. Estamos vendo o Hilário, o ministro Clarencio, o André Luiz, o que está gritando é o Mário Silva. O Amaro é esse que está de costa para você na tela. Você vê que ele está com um fio branco saindo da sua cabeça, que está ligando-o ao seu corpo físico. O Mário Silva está tão desajustado que você não vê este fio, mas ele também está ligado ao corpo físico. Mas você vê que há uma mulher ali chegando. Ele está com ódio, gritando pelo Júlio, para desvendar aquela intriga de quem matou quem envenenado. Mas, de repente, uma mulher aparece nos chamando a atenção. Continua André Luiz a nos contar. A irmã Blandina, em pessoa. Você se lembra, a Blandina? Ela era uma das que estava tomando conta daquele lar das crianças, lembra? Ela veio em pessoa como se fosse nominalmente chamada. Parou junto de nós. Envolvidos por essa doce luz que nos banhou de improviso, nos aquietamos perplexos, à exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita. Depois de nos saudar, Blandina rogou com humildade: Irmãos, por amor a Jesus, atendei-me. Temos Júlio sob nossa guarda. Ele está doente, aflito. Os apelos que vocês fazem aqui, chamando, alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro. Contudo, agora está atravessando difíceis provas de reajuste. Eu venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por esquecer aquilo que foi ontem, para regenerar-se amanhã com eficiência. A Blandina falava com tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se de imediato.
comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem no passado havia se indisposto, filho do Amaro. Não pude, porém, alongar pensamentos, divagações, porque Mário Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos tomava o espírito, passou a reclamar de novo. E disse ele: anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio, contra a magia, contra o encanto. Não lutarei, mas preciso lançar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio fique lá no céu ou no inferno, sob a guarda dos anjos ou dos demônios. Todavia exijo que a verdade surja por inteira. E então, Mário, não contente por não poder invocar o Júlio, gritou: recorro ao testemunho de Lina! Que Lina compareça! Que ela deponha! Se nos achamos aqui convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente. A Lina era a moça sedutora, que casou com um e depois foi ficando com os amigos, lembra? Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina se encontra aqui, não muito longe de nós. Entremos. A determinação foi obedecida. Na penumbra do quarto, que nós já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro jazia, repousava, subjugada pela Odila, pela outra, a primeira esposa. E aí vocês veem a cena. Zulmira, na cama, está sob a ação mental da Odila, a que havia sido a primeira esposa do Amaro. O ministro, André Luiz, Hilário, Blandina, e ali atrás, à direita, você vê na imagem, o Amaro, e logo adiante, de olho arregalado, está o Mário Silva. André Luiz continua dizendo: enquanto Odila se nos apresentava mais rancorosa e mais dura, Zulmira revelava-se mais abatida. Clarencio abraçou Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e, apontando a enferma, esclareceu generoso: meu amigo, acalme-se. Lina Flores, atualmente, sofre na forja da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apague a labareda de ódio que queima o teu coração. Deixa que uma nova compreensão te beneficie essa alma machucada, ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é tão necessária. Diante do olhar de Mário, espantado e agoniado, o ministro continuou dizendo: Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Vamos ajudá-la com as nossas vibrações de compreensão e de carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Aí André diz: o nosso grupo aproximou-se um pouco mais. Junto de nós, Blandina se mantinha em prece. O orientador abeirou-se da doente com uma atenção respeitosa e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro, Mário Silva, que ao reconhecê-la, gritou apavorado: Zulmira! Zulmira! Então é Lina que volta? Vocês se lembram
que Zulmira era aquela moça noiva que ele gostava e que o trocou pelo Amaro anos antes, não é? Ele continuava gostando dela, mas ele tinha se afastado, mas ele guardava no coração um carinho por Zulmira. Mas ele considerava Amaro o seu opositor, o cara que havia tomado ela dele. Agora ele descobre que a Lina era a mesma Zulmira que ele gostava. O ministro, então, continua o texto, acariciou-lhe a cabeça e, de maneira resumida, lhe informou: sim, Zulmira regressou em companhia de Amaro, em dolorosas reparações. O casamento para eles não foi o castelo de flores de Laranjeira, mas sim uma associação, uma união de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando, o Amaro do passado, Armando, em luta para o plano da vida real, para reerguer-se, aceitou o compromisso de trazer de volta, reconduzir Zulmira à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. Estuporado, sim, assustado, estupefato, Mário Silva exclamou cambaleante: quer dizer então que Zulmira me traiu 2 vezes? Veja só como é difícil do indivíduo raciocinar, não é mesmo? Ele está sendo mostrado, está sendo chamado a perdoar, a compreender. Não, então ela me traiu 2 vezes. A primeira como Lina e agora como Zulmira me largou. Falou assim para o ministro. E Clarencio corrigiu-o sem alterar-se. Disse Clarencio: não se refira à traição. É imprescindível compreender. Armando ontem escutou apelos inferiores, lá no passado, na vida, quando ele era Armando. Apelos que eram incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Ele era um detentor de responsabilidades que ele não cuidou direito. Hoje, ele é obrigado a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, ele não poderá fugir. Lina Flores reclama alguém que a reconduza, que a leve de volta ao serviço renovador, a fim de que se habilite a ajudar Júlio devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas se aprimoram, grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol maior, Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, você abandonou a órbita de velhos companheiros de evolução, Mário Silva, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio no centro de forças em que Leonardo Pires e Lola Ibarruri te aguardam a precisa colaboração, de modo a se liberarem perante a lei. Amaro, num outro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora, Amaro precisa reuni-los no carinho da família, para que na posição de mãe e filho se reajustem na afeição santificadora. Antigamente, você isolou Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria marcha. Então agora você deve preparar-se na fé para reuni-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados pouco a pouco, semente por semente, ceitil por ceitil. A ligeira preleção de Clarencio nos trouxera enorme proveito. Amaro
dobrara a cerviz, quer dizer, submetera-se, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como fossem. Amaro já estava mais calmo. Silva, o Mário Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarencio pronunciava. Hipnotizado na contemplação da mulher querida, da Zulmira, não é? Agora Lina, demonstrava-se indiferente. Depois de olhá-la, pensativo, absorto, entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo, desesperado. Não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar. Novamente enraivecido e inquieto, como uma fera solta, ergui os punhos fechados contra a desditosa mulher que repousava no leito, em lastimável prostração, num abatimento muito grande. Agora, desta forma, o perispírito de Mário Silva, o seu veículo espiritual, rodeava-se, circundava-se agora de um halo, de uma atmosfera cinzento escura, que emitia raios desagradáveis e perturbantes. Nosso orientador libertou-o da influência magnética com que ele, Clarencio, bloqueava as energias de Mário Silva. Tão logo se reconheceu, sem o controle que lhe sofreava, que continha os seus impulsos, né? Os movimentos, Mário Silva afastou-se exclamando: não suporto mais, e correu para o seio da noite. Clarencio nos recomendou seguir o passo, enquanto prestaria assistência ao Amaro, o ferroviário, e a sua esposa, em colaboração com Blandina. O enfermeiro, de certo, disse o ministro, retornaria ao corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela noite. A aventura, provocada pela insistência mental dele mesmo, era suscetível de perigosas consequências. Então, num instante, Hilário e eu nos achamos ao lado de Mário Silva, que havia voltado ao corpo de carne como um automatismo da molécula de ferro atraída pelo ímã. Nós o examinamos atentamente. O peito arfava, sibilante, ofegava, estridente. O coração estava desgovernado sobre o império de incontrolável arritmia. De imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental, tanto quanto possível, através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes, pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Semi-inconsciente, gastou vários minutos para identificar-se. O pensamento lhe surgia atormentado e nebuloso. Tentou mover-se, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Procurou alinhar as recordações, contudo não conseguiu. Sabia tão somente que havia atravessado grande pesadelo, cujas dimensões não lhe cabiam na memória. Suarento, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que nós lhe administrávamos. Assim, pouco a pouco, retomou os movimentos livres e levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou sem palavras de si para consigo mesmo. Ai, estou evidentemente conturbado. Amanhã vou consultar um psiquiatra.
É a minha única solução. E eu, diz André, concordei. É verdade. O ódio gera a loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio eu me afastei. Clarencio nos aguardava. Era preciso continuar na lição. Então, olha que interessante, não é? Você vê que essa é uma consequência do desajuste mental. Durante o sono, ele teve todo aquele momento de reencontrar com seus antigos desafetos. E com quem ele amava, porque você vê, né? Ele amava Zulmira e odiava a Lina, mas era a mesma pessoa. Então, quando ele se viu livre do controle que Clarencio mantinha, que de uma certa forma sofreava, impedia os seus movimentos, o que fez o Silva? O Silva saiu correndo. Foi embora para casa. Voltou para o corpo, como se ele estivesse fugindo por não aguentar mais. E então, ao chegar lá, naturalmente, ele transferiu para o corpo. Como o texto estava dizendo, ele transferiu para o corpo todas aquelas sensações ruins que ele estava sentindo. O ministro Clarencio falou para André Luiz e Hilário, vai lá e ajude-o, porque ele vai estar bastante necessitado. O desajuste emocional, ele não vai poder lembrar de tudo que aconteceu aqui, mas ainda assim ele vai estar sofrendo o impacto vibratório desse contato, que é bastante intenso para o espírito. Então André Luiz foi junto com o Hilário e lá ficaram fazendo o quê? Aplicaram passes, deram a ele energia, melhoraram a sua mente através de um anestésico magnético e com isto ele, a princípio, ficou um pouquinho mais tranquilo. Porém, o que acontece? Assim que ele acordou mesmo, não conseguia se mover. E este estado aparvalhante, né, ele não estava tendo controle de si mesmo, fez com que ele ficasse desesperado. Aí, no desespero, ele fez o quê? Ele se lembrou da prece, a importância da oração, não é mesmo? Quando ele fez a oração, toda a ajuda que ele havia recebido pôde ser incorporada ao seu corpo. Ele abriu-se para o céu. E então as bênçãos do céu que já estavam ali nele puderam ser assimiladas. Como ele não conseguia guardar tudo, ele estava aflito, suarento, ele estava assim, opresso, o coração batia muito, respiração difícil. Ele então falou, eu preciso procurar um psiquiatra. Tomou uma pílula calmante e André Luiz disse, é verdade, todo mundo que odeia, o ódio transforma de tal forma que a pessoa fica louca. E isso pode produzir a morte. Veja só quanto ensinamento num pequenino trecho. O ódio, a falta do perdão, que Jesus recomenda, ela é um veneno muito grande, o ódio e a falta do perdão. Então, vamos prestar atenção nisso? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos para o capítulo 20. O capítulo 20 é muito especial. Eu espero você. Estamos de volta com o capítulo 20 do livro Entre a Terra e o Céu. É interessante você começar a perceber quem foi quem, não é? Por isso que eu aconselho você a fazer uma listinha. Coloca os nomes dos personagens, as personalidades que eles tiveram, com os nomes próprios de cada época. E você não se perde, fica mais fácil de você entender. O capítulo 20 vai falar sobre conflitos da alma. Nós vimos aquela cena toda, o Amaro voltou para casa, estavam em casa com a Zulmira, que era a Lina, o Mário Silva foi para a casa dele, acordou suarento. Agora André Luiz volta à residência do Amaro. E ao chegar lá, diz ele,
ainda conseguimos observar Amaro fora do veículo denso, em conversação com Odila, sua primeira esposa, sob o amparo direto de Clarencio, nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, Amaro, identificando-se com o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, havia deixado Zulmira por alguns instantes e se ajoelhara aos pés do seu esposo, rogando suplicante: Amaro, expulsa, manda ela embora, corre com esta mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou o nosso filho, prejudica a Evelina e te transtorna. Apontando a doente com um terrível olhar, ela ainda dizia: por que você mantém semelhante intrusa? Amaro, interpelado, muito triste, se esforçava por dirigir a atenção na direção de nosso instrutor. Mas, talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, havia perdido a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto estava junto de nós, abordando problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentava calma invejável, com uma aristocrática, uma distinta penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, ali se revelava mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em responder a essas censuras, a essas objurgatórias que ouvia. Entretanto, extrema palidez do rosto denunciava agora, demonstrava a inibidora emoção. Estava inibido, não sabia direito o que falar. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A mãe de Evelina, a Odila, prosseguia gritando com uma entonação, uma inflexão enternecedora. Ela gritava, ela naturalmente não queria perder o domínio sobre o homem, né? No entanto, sem se mover, o marido parecia uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Eu fico imaginando, não é? Aqui fazendo um parênteses, um homem que tem que estar entre duas mulheres que ele está se relacionando, não é? E que uma cobra dele uma postura e a outra também fica olhando com quem que você vai ficar, aquela coisa que a gente conhece tanto no mundo, não é? De quem você gosta mais, você não pode ficar com ela, tem que ficar comigo. O apego, o domínio, né? Aquela coisa de eu sou dono de você. Então, ele esperava, continua o texto, que o nosso orientador, como acontecera minutos antes com o ferroviário, diz André, né? Eu estava esperando que o Clarencio, do mesmo jeito que fez, reconduzisse a mente de Odila às impressões do passado, a fim de acalmar o coração. E cheguei a falar a ele nesse sentido. Mas Clarencio me disse bondoso: não, André, não convém. Não convém fazer Odila lembrar-se do passado. Nossa história ia crescer muito, ia alargar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. De novo a oração da menina, hein? Reparando que o ferroviário Amaro manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente o afastou de Odila, transportando o seu espírito para o leito, onde o seu corpo físico repousava. Odila, desencarnada, tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo: Amaro, Amaro, não me abandone assim! O relógio da família estava marcando 3 da manhã, 3 horas. O dono da casa acordou abatido. Pregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Parece que ele estava ouvindo o nome dele: Amaro, Amaro.
O abalo do reencontro dele com a Odila havia sido muito forte. Na tela da memória, na tela mnemônica, permanecia tão somente a última frase da sua viagem espiritual. Amaro, Amaro. A imagem de Odila, que se afigurava implorando socorro. Essa era a lembrança que ele tinha. Da palestra que ele havia mantido conosco, não restava nenhuma lembrança. Deixando-o entregue a essa lembrança fragmentária, que vinha à sua consciência como um simples sonho, nós partimos. A irmã Blandina nos solicitava ajuda imediata em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana, enquanto nos buscava a companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, perguntei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Bom, qual era o enigma? Esteves, que é o José Esteves, o mesmo Mário Silva, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício, o sofrimento do veneno. Por que surgiam em ambos efeitos tão diferentes? O menino ainda trazia a garganta doente, enquanto que o enfermeiro Mário Silva, vitimado por Leonardo do veneno que tomou, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso. Você, André, não percebeu, não aprofundou na consideração do exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto que Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso realiza inapreciáveis, inimagináveis desequilíbrios no perispírito, no corpo espiritual. O mal como que se instala nos recessos, nos mais profundos tecidos da consciência, que a consciência que o arquiteta, que o concretiza, o mal. Né? Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves, atormentando-lhe a imaginação. E observamos Júlio, doente até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal nos prende nos resultados do mal, porque sofre fatalmente os choques de retorno no corpo em que se manifesta. E à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, o ministro disse: é natural que seja assim. Ele vai receber de acordo com o que semeou, não é mesmo? Atingíramos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio inspirava compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que cuidava do menino com desvelo, com uma dedicação de mãe, o ministro examinou o garoto e notificou a irmã Blandina, que estava um pouco inquieta. Fiquemos tranquilos. Espero conduzir Júlio à reencarnação em breves dias. Falou o ministro Clarencio. Ou seja, Júlio ia renascer. Olha que interessante. Júlio precisava reencarnar. E a Blandina disse: essa providência não deve tardar. E nós estávamos curiosos, e ao perceber que nós estávamos curiosos, de vez que também ela via Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor nos convidou a observar a infortunada criança. Vocês vão ver no projeto Imagem agora esta cena. O ministro Clarencio no quartinho com a Blandina, André Luiz, e ele ajudando o pequeno Júlio que está na cama, com a mão no pescoço, assim, como que segurando.
a dor. Então, o texto continua dizendo, para que o ministro Clarencio pudesse orientar, eles se aproximam do garoto. E diz o ministro, como vocês não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita, o perispírito, está intimamente regido, dirigido por 7 centros de força que se conjugam, que se associam nas ramificações dos plexos. Os plexos são entrelaçamentos de vasos, nervos e gânglios. E que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo sob a diretriz poderosa da mente, estes centros de força estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Todo este nosso corpo ele é elétrico e o nosso pensamento coordena este campo elétrico, eletromagnético. A posição da nossa mente determina o peso específico do nosso corpo espiritual. Peso específico. É a mente quem dá o peso específico e, consequentemente, o tipo de moradia. Como que esse corpo se estabelece? Ele chama de habitat. Isto é apenas um problema de padrão vibratório. Cada um de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o poder vibratório do pensamento, induzindo a uma obrigatória união do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins, as vidas mais atrasadas. O crescimento do influxo mental, do poder, da vitalidade da mente no veículo do corpo espiritual eletromagnético, em que nós aqui estamos nos movendo, ao deixarmos o corpo na Terra, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nós mesmos, nosso próprio espírito. Quando estamos na Terra, nós vamos passando por experiências e vamos arquivando aquilo que vai nos melhorando. Atentos a essa realidade, diz o ministro Clarencio, é fácil compreender que nós sublimamos, quer dizer, purificamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, que é o perispírito, de acordo com o tipo de pensamento que vem de dentro de nós, da nossa vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera dos bichos, da esfera animal, maior é a condensação, o endurecimento obscurecente que escurece a nossa organização, o nosso peso vibratório do perispírito. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço do nosso próprio trabalho, no rumo das gloriosas construções da alma, maior é a pureza, a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Nós ouvíamos as preciosas explicações embevecidos, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta de Júlio e continuou explicando. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja, dependendo da viciação do pensamento, vai ser também a desarmonia no centro de força, que está regido em nosso corpo, está ligado a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula prática, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, como é que o perispírito é construído, como um corpo, vamos classificar os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, como expressão maior do corpo físico, que nos serve agora, do lado de cá,
o chamado centro coronário. É o chakra que fica na região superior da cabeça, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, uma vez que nele se coloca a ligação com a mente fulgurante, a mente brilhante, sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais centros, vibrando, todavia, com eles em regime justo de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade das nossas definições, devemos dizer que deste centro coronário emanam as energias que sustentam o sistema nervoso e as suas subdivisões, sendo ele o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade do corpo. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, percebemos o centro cerebral, contíguo, muito próximo, vizinho ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, no corpo físico, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, o núcleo das células, das nossas glândulas, referente aos poderes psíquicos. Depois dele, nós temos o chakra laríngeo, que fica nessa região, que preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, vemos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, nós vemos o centro esplênico, que no corpo de carne está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os recantos do veículo de que nos servimos, do perispírito e do corpo físico. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa para um repouso rápido e disse: não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, o nosso perispírito, tanto quanto o corpo de carne, é uma criação mental no caminho da evolução, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos dos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, do progresso, com que nos cabe seguir para as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente, no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de se purificar e de santificar-se para a glória de Deus. Clarencio afagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de suas lições e acrescentou: quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros, desses núcleos, que são núcleos de força da nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajustar. No caso de Júlio, nós observamos como ele mesmo o autor da perturbação do centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio que o acompanha fatalmente à sua reencarnação. E aí alguém perguntou, André pergunta, e como ele vai sanar essa deficiência? Já que eu estava me sentindo muito esclarecido com tudo que estava ouvindo. E com uma serenidade sempre invejável, o ministro respondeu:
nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e sofrendo-a, vai se recuperar mentalmente para corrigir o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. E de certo, para gravar com mais segurança a elucidação, ele concluiu: Júlio renascerá num corpo, um equipamento fisiológico deficitário, que de algum modo lhe retratará essa região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizar por fraca resistência aos assaltos microbianos, e em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, vai ser defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas a benefício do pequeno enfermo, se mantinha calmo e, com os agradecimentos das duas solícitas irmãs que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. Eu quero mostrar para vocês agora uma imagem onde estão todos estes centros de força para você também ter uma pequena ideia. Você vai ver na tela aí o desenho representando cada um desses centros de força. O coronário é o primeiro à direita, depois o cardíaco, o laríngeo, o chakra frontal, o cerebral. Vocês vão vendo que cada uma dessas subdivisões são mais intensas na medida em que ele vai se aproximando do centro espiritual, né? Da mente. O chakra coronário é chamado o chakra das 1000 pétalas. E você vai vendo que depois o frontal é logo abaixo ali, ó, na segunda fileira. Depois vem o laríngeo, que está abaixo. Depois o cardíaco, que está no centro do nosso peito. O gástrico na região do estômago, o esplênico do lado, o chakra genésico. Existirão outros chakras não tão primordiais, importantes, principais, mas que nós vamos no próximo programa. Você está vendo esses chakras. Nós vamos mostrar para você, nós vamos fazer um capítulo só com isso. Um programa que vai abordar esse capítulo novamente com imagens, com vídeos muito interessantes. Então, veja só, hein? No próximo programa nós vamos continuar no capítulo 20 e você vai ver com mais detalhes todas essas questões. Puxa vida, pena que está acabando, né? Muito obrigado pela sua participação. E este capítulo 20 foi uma aula sobre o que acontece em nosso corpo, em nossa estrutura física, na minha, na sua, na de todos. Vale a pena pensar sobre isso e usar a mente para corrigir nossos desajustes, porque o nosso corpo futuro vai sofrer ou vai ser beneficiado pelo nosso equilíbrio ou desequilíbrio mental, tá bom? Eu espero você no nosso próximo O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Muito obrigado e muita paz.